Olá, amigos. Já estamos de volta com o seu podcast Conversa à Direita, sempre com um assunto de interesse aqui da população de Manaus, do Amazonas. E, é claro, você, onde quer que você esteja, aqui no podcast Conversa à Direita, um assunto edificante, acompanhado sempre do vereador Raif Matos, do PL, aqui de Manaus. Olá, Raif. Olá, Jackson. Tudo bem? Graças a Deus. Esperamos que todos possam ser edificados com esse conteúdo muito bem preparado, com muito carinho, com muita dedicação por nossa produção. Esperamos abençoar muitas famílias com esse tema de hoje. Muito bem, olha, a gente vai tratar de um assunto muito importante para nós aqui de Manaus, né? E também para o tema que está em voga, o meio ambiente, mudanças climáticas, COP30, que será realizada em Belém do Pará no mês de novembro. Mas o vereador Raif Matos, aqui de Manaus, recebeu uma demanda do Tarumã-Açu, que é uma bacia que banha a cidade de Manaus, afluente do Rio Negro, e nós convidamos um especialista da Universidade Federal do Amazonas, o professor Luiz Cunha, geógrafo, que vai trazer, inclusive, comentários, né, análises, estudos que ele tem realizado, inclusive, a respeito do Tarumã-Açu. Seja bem-vindo ao podcast Conversa Direita, professor Luiz Cunha. Obrigado pelo convite, Jackson. Obrigado, vereador, também pelo convite estar aqui. E vamos tentar agregar o máximo que puder aqui. Raif Matos. Então, como o Jackson mesmo abordou agora na introdução do nosso podcast, eu estive visitando em loco ali o Tarumã-Açu, uma área potencial gigantesco, não somente econômico, né, enfim, turístico, enfim, imobiliário também, que está crescendo muito a cidade para aquele lado, algumas partes de forma desordenada, outras planejadas. E, na sua opinião, eu queria que você comentasse sobre essa questão da falta de atenção. As autoridades precisam enxergar isso com mais carinho, falta planejamento, falta iniciativa política para isso, porque esse problema do Tarumã já vem se arrastando, né? E eu vejo que poucas pessoas se interessam em querer cuidar, seja ela em todas as esferas, na estadual, na federal, na municipal, né? E eu estive lá visitando, detectei muitos problemas, né? Estive lá vendo a questão do lixo, que é um problema gigantesco, a coleta do lixo ali, seja até mesmo pela via terrestre, como a via fluvial também, problema de infraestrutura no ir e vir, o acesso muito ruim. Enfim, eu queria que você comentasse sobre toda essa geral, essa panorâmica, dê uma panorama geral sobre esse problema ali do Tarumã-Açu. Tá, vamos começar. Começar do início. Quando a gente vai falar sobre Manaus, de modo geral, a gente tem um boom de crescimento populacional. Ali de 1970 para cá, Manaus sai de uns 600 mil habitantes para 1 milhão e pouco. Então, assim, a cidade recebeu um boom populacional muito gigantesco por conta da Zona Franca de Manaus. A empresa vieram e tudo mais. A cidade em si, ela não estava preparada. Na verdade, poucas cidades do Brasil estão preparadas para um crescimento tão abrupto. Então, esse crescimento faz com que a cidade vá crescendo de uma forma desordenada. Na verdade, ela é desordenada à vista do plano diretor. Porque, assim, dentro das comunidades, eu tenho visitado, e a gente percebe que há uma ordem ali. Eles sabem o que vai funcionar e onde vai funcionar. Só precisa a luz da prefeitura, ou a luz do plano diretor, que ela é desordenada. Então, o que acontece? Por muitos anos, quando nós falamos de ocupações, que aí nós precisamos primeiro pontuar o que é uma ocupação irregular e o que é uma invasão, porque, nesses casos, são ocupações. São áreas que estavam abandonadas ou áreas que não tinham ninguém, as pessoas foram lá e ocuparam. Aí são ocupações irregulares porque não tem a regularização municipal. Então, invasão é outra coisa. Invasão é quando a pessoa vai, você está morando na sua casa, a pessoa vai e invade a sua casa. Então, a gente precisa, primeiro, diferenciar os termos aqui. Por muitos anos, Manaus foi ali a Zona Leste. Zona Leste de Manaus, todo mundo que falava... Quando falava em ocupações, vinha logo à mente a Zona Leste. Só que, assim, a cidade começou a crescer muito, a cidade ela se esticou muito, e as pessoas começaram a ficar... Porque pessoas que vão para essas localidades não são pessoas que querem estar ali. Elas vão para uma tentativa de sobrevivência dentro dessas áreas. Isso é importante nós falarmos. As pessoas não estão ali porque elas querem, porque elas gostam de estar ali.
Elas estão ali por conta de sobrevivência mesmo. Então, elas começaram a perceber que a Zona Leste começou a ficar muito longe até mesmo de fonte de trabalho, o que na geografia a gente vai chamar de redes geográficas, que ali é trabalho, médico e tudo mais. E Manaus tem uma concentração absurda de serviços. Elas começaram a ir para o Tarumã, que era um local, se ali até os anos 2000 ali mais ou menos, era um local onde tinha muita mineração, tinha esses trabalhos mais pesados, tanto que o crime organizado fazia a famosa desova naquelas regiões ali. Só que o pessoal começou a morar ali porque eles precisam estar próximo do seu ganha-pão. Então, nós vamos ter essa configuração de Manaus no primeiro momento. O primeiro momento de Manaus é esse. A gente precisa entender quais são as novas áreas que estão crescendo. A gente precisa ter isso em mente. Aí a gente precisa observar. A própria Prefeitura de Manaus, ela tem um mapa sobre isso, no qual eu uso esse mapa, que ele mostra que as partes que mais vão crescer, que irão crescer, vai ser a parte do Tarumã. Ali próximo do aeroporto e tudo mais. Zona Oeste, né? Exatamente, a Zona Oeste ali. O Tarumã, de um modo geral, junto com a Ponta Negra, ela representa uns 2% de Manaus. Então, é uma área pouco populacional ainda. Só que aí, como o senhor falou, vem a demanda da iniciativa privada e vem a demanda da iniciativa pública. Só que existe uma falha nesse sistema, porque, assim, um apartamento ou casa de iniciativa privada, o pessoal consegue comprar se tiver uma renda relativamente boa. E os programas sociais, que não são tão programas sociais assim, a pessoa também precisa ter uma renda. Nessa falha, nesse meio, vai existir as ocupações. Porque, assim, entendi. Nesse quesito, 1 metro quadrado, Manaus tem acho que é a 8ª cidade que tem os aluguéis mais caros do Brasil. Está entre as 10, né? Exatamente. Então, assim, nós temos um problema de moradia. Se eu ganho, a média salarial de Manaus está ali por volta de R$ 2.500, tecnicamente falando, economicamente falando, o aluguel de uma casa não poderia passar de 15% do seu salário. E aqui em Manaus chega a beirar 30%, até 40%. Então, as pessoas vão para esses locais de ocupações justamente para uma tentativa de sobreviver. A necessidade faz a ocasião, né? A necessidade. Aí o pessoal culpa essas pessoas, porque tá gerando um impacto ambiental. A pessoa não fez isso porque ela quer. Então, assim, parece que é uma transferência de culpa, né? Exatamente, assim, olha, eu não consegui gerar o que a Constituição fala, que todos nós merecemos moradia, e eu não consegui, agora a pessoa está lá porque ela quer. Não é porque ela quer. É por isso que os programas voltados à moradia, elas precisam ser muito bem pensados. Porque, assim, se a pessoa está morando... Falta planejamento, no seu ponto de vista. Falta planejamento, com toda certeza, Agora é uma sequência. Essa política habitacional passou muito tempo esquecida, Exatamente. Né? Exatamente. A política habitacional, ela é uma política que ela é utópica. Ela é quase utópica, essa política habitacional atual, onde nós vamos investir em tal habitação, só que nós vamos dar moradia, a moradia social. Moradia social, quando eu digo, é moradias baratas mesmo. Entendi. Moradias baratas, né? Pessoas consigam, com o seu salário... Mantê-las. E aquele momento, não é só você manter a sua casa, você precisa também sobreviver com transporte, com comida, com água e lazer. Porque aparentemente, para o trabalhador não pode ter lazer. Se ele está trabalhando, o trabalhador, na verdade, é tratado como um suíno para o abate. Se ele come, se ele tem onde comer e dormir, ele não pode reclamar. Professor, eu tenho uma pergunta a fazer. É claro que quais seriam as soluções? Política habitacional, proibição de invasão, no caso de uma repressão, como temos visto, inclusive, em algumas décadas anteriores. O senhor tem um estudo, inclusive, do Tarumã, que hoje vive esse dilema de retirada dos flutuantes, que gera emprego, tem um impacto social ali das comunidades ribeirinhas. São mais de 1.000 famílias. Mais de 1.000 famílias. Nós atestamos isso, inclusive, lá agora, recentemente. Existe uma saída plausível, algo que, por exemplo, já pudesse ser colocado em debate na Câmara Municipal, através até mesmo do vereador Raif Matos? Tem. Tem uma organização, ela não governamental e sem fins lucrativos, que é a Teto Brasil.
ela tem um trabalho bem interessante que é dar, pelo menos, dignidade para a pessoa. Ela literalmente constrói uma casa de madeira com 2 cômodos, coberta. Ali tenta fazer o mínimo de saneamento básico também, onde cada casa custa, em média, para a região deles, que é a região sudeste, um pouco mais barato, R$ 8.000. Mas suponhamos que aqui em Manaus nós consigamos fazer com R$ 20.000. Então, assim, é uma solução plausível para agora. Porque aí pensar, mas é uma casa de 2 cômodos. Mas para quem está pegando chuva, um teto já é muita coisa. A gente precisa pensar que um teto é muita coisa. Então, temos essa urgência. E não é só proibir com a força policial ou com a força da guarda municipal. Porque nós precisamos pensar, vai reprimir, aquelas pessoas vão sair e elas vão para onde? Porque as pessoas não vão sumir. Elas só vão sumir daquela localização. As pessoas não vão entrar num... Vão migrar para outro lugar. Elas vão migrar para outro local. Então, assim, é você enxugar gelo. O problema vai sair de um local e vai para outro local. Entendi. É um problema social, realmente, ali, É um problema social. Aqui em Manaus nós temos uma concentração de renda brutal também. Então, onde o Tarumã ele só está sendo bem observado e bem analisado, que aí não é o seu caso, mas ele está sendo bem observado agora, por conta dos empreendimentos que estão ali. Ou a gente acha que os empreendimentos, quem está construindo empreendimento vai querer ter uma favela ao seu lado. Não quer. Então, ele quer que saia dali. Ele não quer uma comunidade que ele possa ser... que possa sofrer alguma repressão ali. Ele não quer uma comunidade ao lado dele onde acaba que desvaloriza, né? Desvaloriza. Mas aí... Você vê aquela área ali, para quem vai para aquela antiga Vivenda Verde, né? Vivenda do Pontal ali, Sim. que já tem aquela comunidade das luzes, Parque das Tribos, que está crescendo bastante ali, até mesmo com problemas ambientais ali, né, professor? Esse problema Mas aí é que tá. Quando nós falamos de um direito à moradia, é porque a gente fez que a terra virasse uma mercadoria. Então, se a terra é mercadoria, ela vai gerar um efeito de lucro. Ela vai lucrar. Então, quanto mais uma área é respaldadamente bonita, o lucro vai ser cada vez maior. Então, nós vamos pesa também o mercado imobiliário. No meio dessa discussão. É o que nós falamos, é o mercado imobiliário, que aí dentro da geografia a gente vai falar que são os agentes privados, modeladores da área, e os agentes públicos. Os agentes públicos, no caso, seriam o poder municipal, o poder estadual, o poder federal e por aí vai. E essa expansão urbana desenfreada que está acontecendo ali no Tarumã, ela vai trazer, na verdade, já está acontecendo problemas hídricos, né? Eu estive conversando com o Diogo, que ele é proprietário do Flutuante Abaré. Ele falou que todos os igarapés que desaguam ali na bacia do Tarumã Sul são poluídos, né? Eu queria que você comentasse a respeito desses problemas hídricos que está ocasionando ali a questão da poluição devido a essa expansão urbana desenfreada ali, né? Porque isso é um problema de saneamento básico, de infraestrutura. A partir do momento que se cria uma ocupação dessa, as pessoas vão ter a necessidade e a urgência de morar. Então, eles não vão se preocupar em fazer um tratamento de água. Então, toda a água que é utilizada naquela localização onde eles vão morar ali, se habitar, eles vão despejar, seja ou no rio diretamente, no igarapé, ou na areia mesmo, na terra mesmo. Só que essa terra ela vai infiltrar. E essa água vai chegar nos lençóis freáticos e, de uma certa forma, vai desaguar no rio. Então, assim, eu tenho o meu orientador, ele tem um texto muito bom, que são os rios zumbis de Manaus, onde nós vamos ter todo um aspecto de rio, de igarapés, no caso, os igarapés zumbis, onde nós vamos ter, aparentemente tem vida, só que você não consegue utilizar em nada. Nem balneabilidade pode ter. Não, nada. Você não vai conseguir. Você procurar um igarapé para tomar banho dentro de Manaus, você não vai achar. Você vai procurar uma doença. Mas não isso. Então, nós vamos ter essa vulnerabilidade. Porque, novamente, aí o pessoal tem a tendência a culpar quem mora nas áreas. Mas, assim, não é da pessoa se preocupar com isso. É porque, às vezes, também a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo. Ela só está tentando sobreviver mesmo. Ela só vai para uma certa área para sobreviver. Então, quando nós pensamos em Manaus, qual foi a área de Manaus que foi planejada? Por
pouquíssimas. É. Pouquíssimas. Toda a área, Pouquíssima. toda a área Nós que temos hoje... um caso recente que é aquele Parque Mosaico ali, né? Exatamente. Planejado, Mais né? recente, mas da história de Manaus para cá, qual foi a área que foi planejada? Mas Hoje 70% da cidade de Manaus ela foi feita de e o ocupação senhor está sendo irregular. carinhoso, porque eu diria até um pouco mais. Mais, né? Um pouco mais, porque essa é a ideia. Hoje nós temos, até mesmo hoje, os bairros que são estruturados, um momento ele foi ocupação. O momento ele foi ocupação. Surgiram assim, né? Manaus surgiu. Na verdade, é o que... Tem o livro do Sérgio Buarque de Holanda, que são as raízes brasileiras, ele diz que as cidades brasileiras cresceram assim, foram semeadas. Foi sendo jogando e foram criando as cidades, assim, sem um planejamento. Essa presença dos flutuantes ali massivamente, que está crescendo cada vez mais, a gente vê ainda pessoas construindo flutuantes ali. Segundo alguns dados que passaram para a gente através dessa fiscalização, dessa visita que nós fizemos lá, são poucos que têm a regularização, baseadamente 12 a 15 flutuantes que têm ali algum tipo de liberação de alguma secretaria, marinha, enfim. Muitos são de aluguel, né? Ali que as pessoas utilizam dessa modalidade, são mais de 600, e que residem realmente ali mais de 150, totalizando aí, passando para mais de 800 famílias, 900 famílias que, de alguma forma, se utiliza daquela bacia ali do Tarumã. Eu queria que o senhor comentasse o risco ambiental e sanitário que essa população que está migrando ali para dentro do Tarumã, para o rio, né, dessa forma, no flutuante, vem causar algum tipo de problema ambiental, sanitário, porque a fiscalização, uma das situações também que a justiça tem tentado embargar, na verdade já até saiu uma ação, né, judicial para embargar ali os flutuantes, para pedir, já até solicitou para a prefeitura recolher, junto com o Estado, alguns flutuantes e tal. Essa questão ambiental e sanitária, eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Perfeito. Aí a gente pensa logo no momento, assim, reprimir vai gerar um impacto econômico também grande ali. Então, o que é de se pensar? Quais são os impactos ambientais que vão ser gerados ali? Geralmente é impacto voltado para a água, por derramamento de óleo, por dejetos. Essa é a base do impacto ambiental ali. Eu acredito que nós temos duas potências, que são a UFAM e a UEA, que eles poderiam trabalhar juntos ao poder público. Porque o poder público ele é muito tem até um conceito, ele é muito despótico. Ele chega e tira a força, ele tem a força do Estado, as pessoas de qualquer área que eles quiserem. Só que nós temos um problema infraestrutural, que é o quê? São 800 famílias que estão indo para lá. 800 famílias que vão gerar uma certa renda. 800 famílias que vão girar a economia de uma certa forma ali. Pensemos que essas 800 famílias parem de ir para aquela região e não gere mais renda no local. Seria muito mais fácil nós agregarmos tanto essa questão desse circuito produtivo ali, quanto nós tentarmos diminuir os impactos ambientais. Na UEA tem o Profágua, que é um mestrado profissionalizante em água. Como ele é profissionalizante, eles têm que aplicar o estudo que eles estão fazendo. Certo. O meu mestrado acadêmico ele é mais teórico, então a gente consegue fazer um debate mais teórico. Eles têm a aplicabilidade. Tem uma dissertação que agora se o autor me ouvir aqui, vai me desculpar que eu não vou lembrar, que ele fez exatamente através com flutuantes. Que os dejetos que eram feitos, ele pegava e tentava fazer um tratamento para que ele não fosse descartado de qualquer jeito e não gerasse impacto ambiental. Certo. E, de um certo modo, também faria com que aquele flutuante não parasse de funcionar. Porque, querendo ou não, é um ganha-pão de alguém. A gente não pode pensar, a gente precisa pensar... Emprega ali, exatamente, né? Que o gasto de um é a renda do outro. Exato. É o básico da economia essa. Se eu tiro o gasto de alguém... como o que as pessoas vão para o flutuante, elas vão gerar alguma renda ali. Se eu tiro o gasto de alguém, eu tiro a renda de alguém.
Se eu tirar a renda de alguém, já estou tirando já um efeito dominó. Professor, o senhor há de convir que nós estamos há mais de 20 anos, né, nessa, digamos, guerra na retirada ou não dos flutuantes. Seria a solução da preservação do tarumã a sua retirada dos flutuantes, uma vez que é contestado, né, essa tese é contestada pelos proprietários de flutuantes de que os igarapés de Manaus, eles é que estão fazendo a poluição do tarumã-sul, no caso. Essa retirada dos flutuantes seria a solução, não? Assim, nós estaríamos faria uma diminuição. Teria uma diminuição. Teria um impacto significativo, não? Uns 15% só, acredito. É pequeno. Pequeno, é uma coisa pequena. Então, a gente precisa pensar que o problema não é um flutuante ou outro ali que está ali. O problema é que a gente tem uma cidade com 2,5 milhões de habitantes. Desaguando tudo ali. Desaguando tudo para lá. Então, assim, você vai tirar 800 famílias. O que 800 famílias vai tirar impacto? Mas, logicamente, que ajudaria. Não vou ser não ambientalista aqui. Pelo contrário, ajudaria sim. Qual é o risco do Tarumã-Sul virar uma grande favela flutuante ali? Uma grande favela... Visualmente já está acontecendo. Mas viraria um rio que... Zumbi, de acordo com a dica. Um rio zumbi também. Isso aqui é numa perspectiva gigantesca, né? Porque a gente está falando de igarapés que foram mortos. E agora nós estamos falando já do Rio Amazonas. A gente está levando para um negócio maior, então. Então, com a força que o rio tem de se renovar, até que ponto nós vamos? Até que ponto nós temos essa relação de que o rio vai conseguir se renovar? Então, assim, eu teria que pegar alguns indicadores para fazer uma análise prévia e tudo mais, para poder nós sabermos realmente quais seriam os impactos de uma retirada total dos flutuantes. Mas lembrando que se você tira de um local, eles vão para outro local, que os flutuantes não vão deixar de... Vai para algum lugar, né? Eles vão para algum local. E a local, ordem é para desmontar. É desmontar, Agora, mesmo tendo alguns, por exemplo, nós vimos lá, né, Raif, alguns flutuantes com estações de tratamento de esgoto. Ou seja, tendo ali uma estrutura para manter o lixo em local adequado. A coleta também se ouviu que é muito deficitária por parte do poder público, é uma coleta superficial. Vai até ali na Marina do Davi. Exatamente. Não entra até no final ali da... A balsa não entra. Então, tudo isso contribui. Também não vai, né? Não vai. Tudo isso contribui para um fator no caso de ser um grande gargalo, melhor dizendo, para a poluição do lago. Então, são fatores que devem ser coordenados, poder público, empresários. É difícil essa realidade chegar assim? Na verdade, a gente tende a complicar as coisas que são umas coisas mais simples. Então, assim, se nós trabalhássemos... Porque o que esses pequenos empreendedores dos flutuantes precisam? Para eles melhorarem o seu flutuante e fazerem tratamento de água? Renda. Eles precisam de crédito. Crédito barato. Então, enquanto não tiver crédito barato, uma coisa é eu falar pro Jackson, que tem alguns milhões na conta aí, deixa eu falar assim, Jackson, eu vou precisar que tu reforme o teu flutuante, porque senão eu vou acabar com o teu flutuante. Tudo bem, né? Ok. Ele fala, agora uma coisa eu vou falar com o Raif, eu preciso que tu reforme o teu flutuante, eu vou acabar com ele. A Raif ainda tá vivendo uns limites já. Já dá um prazo. Já dá um prazo ainda. A Raif já vive no limite. De onde eu vou tirar dinheiro para reformar o meu flutuante? Então, assim, nós temos a prefeitura teve um empréstimo de 2 bilhões. Então, assim, poderia criar um crédito próprio. A prefeitura tem o direito de criar um crédito próprio para esses pequenos empreendedores, para que eles tenham juros mais baixos. Né? Fazer parceria com o banco. O Estado tem a FEAM, né? Então, aí o Estado utilizava o critério de quem está obedecendo às regras de se manter ali. Exatamente. Chega com crédito, você pega... Vamos supor que você pegue 20 mil de crédito para pagar com 25. É um juros acessível. Que aí o cara consegue pagar as contas dele e consegue reformar o seu flutuante, ali, o seu trabalho, de modo geral. Porque, assim, novamente, eu não sou adepto a ficar tirando trabalhador da sua fonte de renda. Para mim é um absurdo isso. A gente sempre tem que pensar na questão social, né? Eu acho um absurdo. Vai tirar e vai para onde? Eu acho um absurdo. Vai para debaixo da ponte? Vai morar numa casa? Aonde? Eu acho um absurdo a pessoa achar que a sociedade é um número. Dizer assim, não, chegamos em tal número, vai funcionar. Então, assim, nós tiramos os flutuantes,
e vai melhorar até mesmo a poluição. Tá, mas aqueles números, eles têm vidas. Eu cheguei a questionar o empresário que nós estivemos lá conversando, né, visitando. Ele falou, Raif, são poucos, assim, que realmente, assim, dentro da proporcionalidade, chega a ser mais ou menos 20% do número de flutuantes que tem ali, que realmente moram ali. São mais ou menos umas 150, 165 famílias. O maior número mesmo de flutuantes é os que são para locação. Esses daí passam, quando não estão locados, lógico, evidentemente, fica fechado ali. Né? E quando é locado, não tem toda a questão da segurança, né? A poluição sonora, visual, a questão da poluição também do meio ambiental. E aí, uma das tratativas que nós tivemos lá foi que, olha, se dá em cima dos empresários dos 600 flutuantes para desmontar o deles e deixar quem mora, para a gente vai ser muito bom. Só que vai gerar um outro problema econômico, né? Exatamente. Então, é um dilema gigantesco aquela área ali. Existe algum case de sucesso em alguma cidade no Brasil, onde tem algum tipo de situação parecida de flutuantes, onde esteja funcionando, que existe uma regulamentação, uma lei, nem que seja municipal, estadual, funcionando direitinho para que a gente possa, olha, vamos lá, vamos fazer uma viagem, visitar, pegar aquele modelo ali, trazer para Manaus para ver se a gente consegue arrumar. Vereador, eu me vem da cabeça assim, não me lembro de nenhuma cidade que tenha uma movimentação de flutuantes como Manaus tem. Então, eu não conseguiria lhe falar. Nós temos porque nós temos o exemplo de Santarém, por conta de Santarém Alter do Chão, que funciona bem ali, essa questão de regulação. Aliás, a orla está fantástica. Exatamente. Né? Então, assim, Santarém funciona bem esse quesito de meio ambiente ali com o Alter do Chão, mas outra cidade, assim, eu não conseguiria lhe dizer, porque até então eu não pesquisei outras cidades também. Mas mas mesmo que não tenha, a gente precisa fazer testes, né? Só que testes... É algo novo, então, né? Nós precisamos fazer testes mais responsáveis. Testes responsáveis. Nós não podemos achar que algo milagroso vai acontecer. Então, há testes que, infelizmente, demora-se um pouco para ter algum retorno também. Então, nós temos essa... É um processo caro para o poder público fazer acontecer o Tarumã, funcionar plenamente, sem retirada, sem impacto nenhum com quem trabalha ali? Cara, é para mim, Jackson. O poder público. O poder público não... Não tem limite. Não, porque assim, suponhamos só, vou pegar uma cidade hipotética aí. Uma cidade hipotética que tem uma Zona Franca de Manaus, uma empresa gere lucros absurdos. Como aconteceu já, de uma certa empresa gerou um lucro líquido já livre de 1 bilhão de janeiro a agosto do ano. Gerou os empregos e tudo mais. Seria aqui mais viável você tirar pelo menos 10% dessa isenção, pegar esse dinheiro, você não precisaria aumentar em nada e aplicar em outro lugar. Você não precisaria fundo, né? Você não precisaria pegar IPTU, você não precisaria aumentar IPTU, IPVA. Aumentar imposto para a população. Não, você pegaria de quem tem muito já. De quem tem muito. Faz sentido. Então, exatamente. Você observa para a sua Zona Franca, chega assim, olha, qual a empresa está lucrando aí? Nós tivemos recordes de empresas lucrando na cidade. Então, assim, isenta, tira um pouquinho só. Conversa, chega com um cara lá e fala assim, olha, eu preciso consertar tal local. Já foi comprovado que uma cidade organizada chama mais investimento. Então, chega assim, olha, se eu conseguir ajeitar tal local, eu vou conseguir trazer mais pessoas vão consumir mais. Você conversa. O diálogo resolve muita coisa. Então, assim, você consegue fazer algo... O poder público consegue fazer algo que provavelmente nenhuma instituição privada vai fazer. Não é de interesse. Não é de interesse da iniciativa privada. É mais fácil para a iniciativa privada querer tirar voltando para as ocupações, tirar as ocupações do que consertar elas. Porque assim, é um retorno que ele não vai ter retorno de nada. O poder público não. O poder público tem um retorno. Onde uma cidade com um saneamento básico bem estabelecido, uma cidade com um saneamento básico bem feito,
você desafoga até o seu sistema de saúde. Desafoga. As pessoas não adoecem. Prevenção, né? É uma prevenção. Então, assim, precisamos de políticas preventivas. Agora, olha só, professor Luiz, com referência a saneamento, a cidade de Manaus é uma cidade entrecortada por muitos igarapés, né? Ela tem essa peculiaridade. A iniciar o processo pela área urbana até o caminho que se tem, no caso do Tarumã Sul, não seria mais barato ou mais eficaz? Com toda certeza. Então, pronto. É uma questão de poder público inativo nesse sentido, na minha opinião. É uma negligência. Uma negligência. Dentro que a gente vai ter... O poder público, hoje ele funciona da seguinte forma. Ele reprime... Não, ele negligencia, ele reprime e ele dá assistência. Como é que funciona? Ele negligencia. Está acontecendo tal coisa... Não é com ele, não funciona, vai deixar. Quando ele vai se tocar, perdeu a mão. Já está espalhado, a ocupação, os flutuantes já está muito grande. Aí ele vem e ele reprime. Não, a gente vai tirar. Nem que seja da base da força. Ou a força policial, ou a jurídica, e por aí vai. E no final, quando pega mal para a população, que é quem vota, ele dá uma assistência. Aí ele vai, não, então a gente vai fazer tal coisa, mas por que não faz ao contrário? Começa ao contrário, faz assistência, não negligencia, e se for preciso, reprime, mas reprime de uma forma correta, para quem precisa. Quando a gente pega, a repressão hoje, ela é feita de uma forma com 2 pesos e 2 medidas. Seletivo. Seletiva. Total. Com certeza seletiva. Seletiva. A gente sabe quando querendo assim, com todo respeito à nossa força policial, eu tenho amigos que são excepcionais, mas o policial sabe quando ele pode pesar a mão em cima de uma pessoa e quando ele não pode. Ele sabe quando vai dar ruim para ele também. Então é um peso. Então é seletivo o negócio. Ele sabe quando ele pode reprimir mais uma pessoa que não tem poder econômico nenhum ou influência, e quando ele vai se, como diz o caboclo, ele vai se lascar. O senhor acha que a atual legislação favorece o uso, é uma legislação equilibrada, favorece o uso ali de forma tradicional ou até mesmo turística, porque ali é um potencial turístico enorme. Eu tive o privilégio de visitar ali aquela Praia do Jacaré, em João Pessoa. Rapaz, o que eles têm ali não chega nem a ser 20% do que nós temos aqui na Bacia do Tarumã. Eu visitei já. É impressionante que o poder público, a iniciativa pública, transformou aquilo dali. Feira de artesanato, estrutura de praça de alimentação, aí veio o setor privado, né, com imóveis ali no próximo, para justamente assistir o quê? O pôr do sol. Aonde vai o Jurandir, numa canoa. Bolero de toca Ravel. Bolero de Ravel. Bolero de o Ravel, sol né? está se pondo. E o nosso aqui é muito mais bonito. Ixi. Né? Uma área gigantesca ali, bonita. A água ainda está limpa para tomar banho, pelo menos até ali no Abaré. Ali eu ainda, vi. Não sei ali mais para dentro. Para isso das comunidades, aí talvez já esteja um pouco mais poluído. Mas ali perto do Abaré, ainda dá para tomar banho, né? Em outros locais ali, enfim. O senhor acha que essa legislação favorece? É adequada? Está equilibrada? Não, a legislação não é o problema. Então, teoricamente falando, quando nós pegamos a legislação, seja de água, seja de moradia, seja de... Solo. A nossa legislação, ela é uma legislação equilibrada, onde você consegue fazer as coisas. Seguindo direitinho, porque quando a gente pensa em burocracia, a gente tende a pensar em algo que é uma trava. Mas, na verdade, a burocracia, ela serve... que aí seria ali, ela vem da política do grego ali, seria para justamente ter etapas para que não tivesse erros. Para não avacalhar a coisa. Exatamente, para não ficar bagunçado. Para não ficar bagunçado. Então, assim, a burocracia, ela servia para isso. Só que, qual foi o problema? O problema é que a burocracia, ela virou um sistema de trava pública. Quando a gente fala em burocracia, fala de trava. Já teve esse significado, já tem essa interpretação de que algo vai atrasar. Algo é burocrático. Burocrático, nunca ouviu isso, né? Algo é burocrático. Não é muita burocracia, não vai dar certo. Exatamente. Já é um lado negativo. Exatamente. Mas, assim, a legislação ela tá bem escrita ali. Pelo menos, ao meu ver, aí pode-se ter uma
um pensamento contrário, mas ela está bem feita. Ela sendo seguida, ok. Ela tem que se obedecer, né? Ela precisa obedecer. Ela só precisa ser até mesmo culturalmente obedecida, né? O pessoal, é engraçada a frase que chega assim, o pessoal vai para outros países, aí vai para a Europa. Ah, não, aqui não pode jogar lixo. Cara, no Brasil também não pode, cara. Tu acredita nisso? Tu joga lixo porque tu quer, mas tu acredita que no Brasil também não pode jogar lixo? Tem lei, é verdade, não pode. Então, assim, tem a legislação... Eu sempre falo que o Brasil é um dos países que tem mais leis do mundo. Só não são obedecidas. Não são executadas, cumpridas. Executadas, né? obedecidas. Enfim, nós falamos muito sobre poder público, sobre legislação, sobre problemas, mas também existe uma parte que é fundamental a gente tocar aqui, Jackson, professor Luiz, que é a questão da conscientização, da educação ambiental, porque existe o papel também do cidadão. Existe a responsabilidade de zelar, de cuidar, de fazer ali a coleta seletiva, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Você acha que falta um pouco mais dessa questão da conscientização para ali para os moradores daquela área, enfim, até mesmo para o ribeirinho ali nas comunidades mais próximas ali, né? Enfim, eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. Tá, vamos lá. Dessa educação ambiental. Tá, a educação ambiental, ela, vamos ser o mais sucinto possível. Quando a gente fala de educação ambiental, a gente pensa muito em precisa cuidar e tudo mais. Só que agora vamos olhar para a realidade. Eu tava eu fiz uma visita para minha pesquisa, aí eu conversando com as pessoas e tudo mais para saber como é a vida delas. Aí imagine, vereador, que o senhor sai de casa às 5 horas da manhã, o senhor pega um ônibus que demora 2 horas para chegar no trabalho, aí o senhor trabalha 8 horas no dia, pesado, que geralmente os trabalhos, a pessoa fica em pé o dia todo. Aí volta, que aí no fluxo de novo, Manaus para em 3 momentos, né? De manhã, meio-dia e de tarde, Manaus para, novamente 2 horas de trânsito. O senhor acha que ele vai querer saber como descartar melhor o lixo? Ele vai querer empurrar pro vizinho. Estressado. Entendeu? Não, ele vai chegar, a única coisa que ele quer é sentar e ver o time dele vai perder ainda, que aí é pior. Que aí Se for o Vasco, então... Meu Deus! Então, assim, quando a gente fala dessa conscientização, a conscientização é nossa, velho, entendeu? A conscientização é nossa, que nós temos uma vida mais estável, que nós conseguimos pensar nisso. O trabalhador mesmo, aquele trabalhador que perde a vida no trabalho, ele chega em casa, eu vou pensar nisso para quê? Eu vou empurrar esse negócio. No limite, né? No limite, eu vou empurrar esse negócio para frente e seja o que Deus quiser. O senhor vai chegar com ele, vai dizer assim, olha, porque geralmente é em beira de Garapé, que essa galera mora. Aí você vai chegar com ele e falar assim, olha, se tu jogar lixo aqui, a probabilidade de ter uma enchente é muito grande. Na cabeça dele, ele jogou o lixo foi embora, o lixo não volta para ele. Vai para outro lugar. Vai para outro local. Menos só que aqui. Não, só que volta para ele. Entendeu? Então, assim, quando nós pensamos nessa ponte de uma conscientização, a gente sabe que poluir, todo mundo sabe que poluir é errado. O problema é que a questão social da pessoa é que não deixa ela pensar nisso. Imagina que vamos supor que a coleta de lixo seja perfeita, passasse em tudo que é canto e tudo mais. Nessa realidade, a pessoa não vai conseguir fazer a coleta seletiva. Ela não vai separar. Ela chega assim, não, joga tudo. A coleta seletiva é uma utopia, realmente, se tratando... Se você for para... É um impacto pífio, né? Se você for realmente para a população da periferia, são pouquíssimos que aderem. Se nós pegarmos... Mas, olha, a gente, independente de se as pessoas vão fazer ou não, acho que o poder público ela tem que incentivar. Isso não, com certeza. Talvez até mesmo bonificar. Constante. Sabe? Algo que era para ser uma obrigação, um direito como cidadão, de eu zelar pela frente da minha casa, de eu manter a frente da minha casa limpa, o lixo organizado. Isso aí já deveria ser um papel do cidadão. Eu acredito que existe essa situação social que o senhor levantou e abordou bem, essa dificuldade, né? Pois tantas coisas para me preocupar, isso aquilo, chegar em casa, ter que limpar a frente da minha casa, né? A prefeitura vai limpar. Né? Deveria ser uma obrigação como cidadão, independente do estilo de vida que a pessoa leve. Mas, já que o cidadão não faz, a prefeitura ou o governo do estado, enfim, poderia bonificar as pessoas que fazem, né?
dando um desconto talvez no IPTU Tem um- ali, né? Meu irmão, é o seguinte, você vai manter a frente da sua casa limpinha, o lixo bacana, pá. Vai passar aqui um fiscal, se tiver tudo ok, tá aqui, ó, menos 5% no seu Isso. IPTU. Digamos, seria talvez uma ideia prática, uma né? ideia. Hoje, isso acontece em Montevidéu, no Uruguai. Já tem essa política e funciona muito bem. Funciona? As, Lixo, casa, né? as casas mais cuidadas assim, da rua, eles ganham isenção de IPTU. Olha aí. Então, isso incentiva. Aí o senhor falou uma coisa correta. Deixa de ser que era para ser obrigatório, a pessoa vai perceber que se ela cuidar, ela vai conseguir, sei lá, um dinheirinho a mais. Então, é um incentivo. Aí seria Participar um de um incentivo. sorteio, né? Sei lá, Seria um Ganha um incentivo. cupom né? e no Enfim. final do mês, uma geladeira. Não jogue sua geladeira no Igarapé. Show de prêmios, lixo, luxo. Olha, já estou fazendo a campanha aqui. Então, Não, assim, realmente, é uma... Quando se fala em um retorno financeiro, aí realmente o pessoal começa a pensar. Agora, Motiva, é né? utópico nós pensarmos que a pessoa vai se conscientizar que ela vai precisar cuidar do lixo, que a questão social dela... E eu não estou dizendo que as áreas periféricas são áreas mal educadas, muito pelo contrário. Eu sou extremamente bem tratado quando eu chego em tudo que é canto. Só que a gente percebe que é uma vida extremamente sofrida. Então, é utópico nós pensarmos dessa conscientização fora desse local. Agora, se tiver retorno financeiro, aí eu acredito que faço. E assim, vereador, vamos supor que... Bonificar as pessoas que fazem, né? Numa comunidade, se você pegar numa comunidade e pegar as pessoas da comunidade, chegar assim, olha, eu vou te dar R$200 por mês só para te limpar. O teu local e mais tua uma rua. área. A tua rua aqui. Vai chover gente para fazer. Porque, querendo ou não, o brasileiro é um trabalhador assim, exemplar. O trabalhador brasileiro é exemplar. Essa sensação de pertencimento, né? Exatamente. De você cuidar, de você zelar ali pelo seu bairro, pela sua rua. São poucos locais. Eu tenho andado bastante... O vereador ele é o para-choque da população, né? Então, o vereador, quando ele se propõe realmente trabalhar, visitar as áreas, os bairros de Manaus, você vê as desigualdades, você vê as mazelas sociais saltando nos teus olhos, né? Existem locais, por aquilo que pareça, Jacques, essa sensação de pertencimento, de fazer, de se unir, de fazer rua de lazer, de limpar, de pintar a frente da casa. Isso. Existe. A gente vê na época da Copa, né? Exatamente. E a Copa gente do precisa fomentar isso, sabe? Na questão ambiental. Na questão porque é a prevenção. Exatamente. É a prevenção, né? E eu vejo que o poder público municipal não incentiva, né? Até algo que eu posso até mesmo fazer uma indicação para que realmente a prefeitura venha, que a gente pode fazer lei para obrigar a prefeitura a dar esse desconto, mas fazer uma indicação, né? Para que realmente esses moradores, esses bairros que têm essa sensação de cuidar, de pertencimento, venha ter algum benefício, alguma bonificação, porque é interessante a gente falar sobre isso e amadurecer essa ideia, porque vai trazer mais qualidade de vida e vai ser até mais barato o poder público. Exatamente. Até mesmo quando nós pensamos em tirar a galera daquele local, dependendo do tempo que aquela ocupação já está ali, o pessoal já criou vínculo com a área de pertencimento. Ele já criou esse vínculo com o lugar. Então, se você tira, tem até uma pesquisa interessante do pessoal da UFAM, que o pessoal que é tirado e mandado para outro local, eles não conseguem se adaptar, eles sentem falta. Literalmente, eles adoecem porque eles foram tirados do seu local. Mesmo que o outro local seja dele. Entendi. Mas eles se sentem... O Prozamir revelou isso. O Prozamir revelou isso. Exatamente. Né? Tem uma vida inteira no centro, aí é deslocado para uma área habitacional em outro bairro, mas ele está habituado àquela região do centro. Não, e fora que ele trabalha pegar próximo. o ônibus na frente de casa. Ele trabalha próximo. Às vezes ele vai andando para o trabalho, ou ele trabalha ali, ele pega um ônibus. Agora, indo para outro local, ele vai pegar 2 ônibus. E reinicia uma nova vida. Então, assim, é Vizinho, complicado. amigos, né? A gente precisa pensar nessa pessoa ali. Toda vez que a gente tem esses trabalhos do Poder Municipal, a gente fica pensando, pô, a galera é muito tecnocrata. Aí tu chama ali e tal.
Porque ele vai, o engenheiro que vai olhar ali, ele vai olhar, chega não, cara, eu vou dar melhor condições possível para ele outro local. Só que não é o que a pessoa quer. Então é muito mais fácil nós organizarmos já o local onde ele está, para depois, quem sabe, ele sair daquele local, mas precisa ser organizado. Andando ali por trás do Carrefour de Flores, também tem umas áreas assim bem poluídas com Igarapé. Ali é um bairro da União, né? Exatamente. União, né? Aí, andando ali por trás, a gente percebe que tem muitas casas onde não tem sistema de tratamento de água. Aí, eu vou culpar a pessoa por não ter feito tratamento de água? E tá há anos ali. Tá há anos ali. Então, Há assim, anos ali. eu vou culpar a pessoa. Aí, outra, desculpa a expressão, inutilidade, a pessoa vai criar um parque. A pessoa vai criar uma praça. E perto de um Igarapé. Aí transbordar. Não, além de transbordar o cheiro. Aí como é que a pessoa vai... Não, é para ter um passeio, é para ter uma qualidade de vida. Aí a pessoa vai fazer para fazer um piquenique. Tá, mas não vai. Não vai. Não dá. Não dá. Não vai. Não tem condições. Então, assim, até mesmo nisso, tem que ser uma observação, tem que ser sensível a essa relação. Porque é legal os projetos, pô bacana, faz um parque, faz uma academia ao ar livre. Mas tem que pensar em tudo. Tem que ser pensado em tudo. Porque, assim, período de agosto para lá agora, vai ser só sol, vai ser só seca. Tem uma sombra. E quando o rio baixa, o cheiro, odor... aí o cheiro fica insuportável. Meu Deus. Aí tu leva o turista lá, né? Pô, eu levo o turista, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Comer salada lá naquela beira. Não tem condições. Espetinho, nada. Que coisa. Tu acreditas que a gente vai concluir já? Não, a nossa conversa aqui é muita informação. Rapaz, ainda tem muita aqui. informação. Eu queria deixar uma última pergunta aqui. Pode perguntar, sim. Aí, de forma sucinta, né? Vamos lá, caminhando. Dicas para o cidadão comum que mora lá naquele ambiente. Como é que ele pode participar? Cobrando, fiscalizando, adotando boas práticas. Fala diretamente para o cidadão que está lá agora no flutuante, sentado, deitado na rede dele. Pronto. Tá. Então, ele vai pensar primeiramente em quem ele votou para vereador. Ele vai fazer essa reflexão. Porque assim, a gente não vai cobrar nenhum popular vai ter ligação direta com o governador e nem com o prefeito. Mas ele tem direto. Vereador é direto. Vereador é direto. É direto. Então, ele vai pensar, ele vai fazer essa reflexão. Né? Ele vai pensar nessa reflexão. Eu votei em tal vereador. Eu vou acompanhar ele, vou cobrar ele. Porque, vamos dizer que um dia ele estava no Instagram do vereador e viu que o vereador estava abraçado com um deputado ou com um governador. Aí ele vai chegar com o vereador e falar assim, colega, vem cá, eu não consigo ir lá, mas eu votei em ti. E se não resolver, é no teu lombo que vai cair, colega. E aí? Aí começamos por aí. O vínculo mais importante da população é com o vereador. Antes de ser com o presidente. Antes de ser com o presidente, é com o vereador. É com o vereador que ele vai cobrar para dar no lombo do prefeito, que vai dar no lombo do deputado, que vai dar no lombo do deputado federal e vai até chegar por aí. As suas esferas e as suas Então, prerrogativas, né? Responsabilidades. A população que está agora nas ocupações, sofrendo e tudo mais, você votou. Aí você vai lá. Você vai lá com o seu vereador, porque é o vereador que vai sofrer essa pressão. Então, vai ser no lombo dele que vai ter que cair. Antes de fazer... eu estou fazendo direitinho já, Luiz. Eu faço já minha coleta, que eu consigo, mesmo cansado, mesmo que eu trabalho com eu boto meu lixo lá e o carro não passa. O carro não passa. Por exemplo, tu vai chamar o vereador e falar assim, colega, vem cá, rapidão. Vamos trocar uma ideia aqui, senta aqui. Mas não é acessível. Meu irmão, perturba ele até vai na Câmara, vai na galeria. Não sei, vai... Acha o endereço dele. Vai fazer acampamento na frente da casa dele. Ele vai te atender. Que é com ele a bronca. Que é assim... Começa aí. Começamos por aí. Aí depois nós vamos criando uma cultura de fiscalização. Porque hoje em dia nós conversamos muito sobre a política federal em 2 anos. Nós precisamos começar a ter mais micro. A conversa política precisa vir por mais um micro. Em quem eu votei
ganhou, então é contigo que eu vou trocar uma ideia. Mais próximo. Mais próximo. Quanto mais próximo, melhor. Porque não adianta eu querer conversar com o meu tataravô sem conversar com o meu irmão, meu pai e minha mãe. Muito bom. Cada um fazendo a sua parte, né? Primeiro passo, né? Olha só, esse é o Conversa Direita, que nós recebemos aqui o professor Luiz Cunha, da Universidade Federal do Amazonas, que traz a sua reflexão, o seu estudo sobre o Tarumanhaçu. Falamos sobre educação ambiental, desafios, participação ou não do poder público e, claro, os homens públicos, porque é a partir daí que podemos transformar a nossa cidade, que tem muitos desafios. Manaus teve essa explosão demográfica e, claro, muitos, mas muitos igarapés foram aí aterrados, inclusive, né? O curso dos igarapés, das águas pluviais, durante 6 meses, que tem um ciclo também aqui no Amazonas, ficaram obstruídos. Mas, para isso, nós temos a nossa política, nós temos a população, a questão de conscientização, tudo isso nós conversamos. E nós queremos agradecer a sua participação, sua audiência e acompanhamento desse podcast Conversa Direita. Raif Matos. Quero agradecer também imensamente pela sua audiência. Espero que você tenha ficado até o final, tenha gostado, tenha sido edificado por essa pauta. Nos ajuda compartilhando o link desse podcast para que mais pessoas possam ser abençoadas. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima, se Deus quiser. Professor Luiz, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast Conversa Direita. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Muito obrigado a você, os nossos agradecimentos e até a próxima.